D'Aluncio. Isso. Ué, que isso? Apareceu o WhatsApp? Eu, hein? Que Estamos isso, hein, vendo as Márcio? conversas do Márcio. Ai, 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 Márcio. imagina se parece alguma coisa. E agora, apareceu o quê? Apareceu Seu WhatsApp. orações subordinadas, adverbiais, exercícios. Língua Ah, muito portuguesa. bem. Muito obrigado, que eu até gelei agora. Imagina se passa alguma coisa Participações. estranha. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda à nossa sala. Imagina se aparece uma mensagem toda pontuada certinha. Nossa, que Não estranho. imagina? Imagina se Nossa. aparece algum... Não, melhor nem pensar. Então vamos lá. Meus amores, na aula passada eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 116 às páginas 120. Mas todos nós sabemos que vocês, alunos do segundo ano, raríssimos fazem os exercícios, né? Eu acredito que duas garotinhas e um garotinho, tipo assim, Roberto, que é um menino mais dedicado, Hugo, né? Esse menino assim mais Caxias, é que deve ter feito. O pessoal restante da sala não deve ter feito, né? Obrigado, Márcio. Por nada, foi um prazer, Robertinho. Eu gostei desse. Eita, era Não, foi Tá bom. o. Então, Ah, foi o Hugo, tá. Muito bem, Hugo e Roberto se parecem demais. Eu imagino que são irmãos siameses. que isso, adorei esse elogio, Márcio. Não sei se a outra parte gostou, mas tudo bem. Vamos lá agora fazer a correção dos exercícios. Mesmo quem não os tenha feito, vai nos ajudando. Eu sei que corrigir exercício não é uma coisa legal, não é uma coisa gostosa. Existem coisas melhores. Por exemplo, chocolate, dormir, né, café com biscoito de queijo de manhã. Dormir é bom, Márcio. Dormir é bom, viu? Te contar. Tem muita coisa boa neste mundo, não tem? Tem. Mas é melhor a gente não descrever aqui agora, né? Porque o Tiago, tadinho, está apaixonado ainda, e a gente falar que namorar também é bom, o Tiago pode ficar deprimido. Então é melhor a gente não se envolver. Então vamos lá. Questão número 8. A classificação das orações subordinadas adverbiais depende da relação lógica existente entre elas e sua oração principal. Bem, nós sabemos disso, né? Que as orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que substituem um advérbio. E nós sabemos que advérbio é aquela palavra que veio para modificar o verbo. Nós sabemos que o advérbio é aquela palavra que surgiu para fazer uma mudança de comportamento do verbo. Quando eu falo que Roberto caminha, bom, todo mundo imagina, olha o Roberto entrando de novo, gente, Roberto sai e entra toda hora. Ele vai ao banheiro, ele volta, maior confusão. Olha, quando eu falo que o Roberto caminha, o verbo caminhar é um verbo intransitivo. Celular deu Não PT precisa aqui. de nenhum complemento. Quando eu falo Roberto caminha. Agora, quando eu falo que o Roberto caminha rapidamente, essa palavra rapidamente, ela vem modificar o modo como o Roberto caminha. Então, o Roberto agora não está caminhando mais naturalmente. Ele agora caminha com os passos mais largos, né? Com os passos mais rápidos. Porque eu disse que o Roberto caminha rapidamente. Da mesma forma como eu digo que o nosso querido aluno Tiago caminha lentamente, eu estou dizendo que o Tiago caminha, normal. Quando eu digo que ele caminha lentamente, o verbo foi modificado. Eu comecei a diluir os passos do Tiago. Eu comecei a fazê-lo andar devagar. Então vocês todos podem perceber que a principal função de um advérbio é modificar o verbo. É estabelecer uma relação de circunstância com o verbo. Que essa circunstância seja uma concessão, uma comparação, né? Uma causalidade, uma finalidade, uma temporalidade. Não interessa a circunstância que se estabeleça com o verbo. Alguma circunstância vai ser estabelecida. Então, por isso, a classificação das orações subordinadas adverbiais depende de nós sabermos qual é a relação entre esta oração
e a oração principal, né? Assim, um conectivo pode fazer relação entre elas. Conectivo é a conjunção que vai ligar uma oração à outra. Essa conjunção pode ser sem, pode ser que, pode ser porque, pode ser pois, pode ser como, né? Estabelecendo uma relação. Então vamos lá. Escreva a classificação correta das orações adverbiais destacadas a seguir. Letra A, tópico 1. Achava-se tão apavorado que emudecera, quer dizer, ficara mudo, sem que tivesse qualquer culpa. Bom, se a pessoa está apavorada, ela ficou muda de tão apavorada que ela ficou. Então é o seguinte, ela tem que ter alguma culpa por isso. Por ela estar tão assustada, tão apavorada com aquilo que aconteceu, ela tem que ter alguma culpa no cartório. Só que aqui fala o contrário, que apesar de ela estar apavorada, apesar de ela se emudecer, ela não tinha nenhuma culpa com aquilo. Então, abriu-se uma exceção, abriu-se uma concessão. Por isso, a oração vai ser adverbial concessiva. Por quê? Concessiva quer dizer, abriu uma concessão. É a mesma coisa que abriu-se uma exceção. Porque eu esperava que pelo fato de a pessoa estar tão apavorada, que ela assumisse a culpa por aquilo que está acontecendo. Ela pensou tanto no que vai acontecer por ela ter feito alguma coisa errada, que ela emudecera. Só que aconteceu exatamente o contrário. Por isso ela é adverbial concessiva. Sem que restituam o dinheiro, nada poderá ser feito. Bom, qual que é a oração principal? Nada poderá ser feito. Por que nada poderá ser feito? Porque não restituíram o dinheiro. Quando é que algo poderá ser feito? Quando restituírem o dinheiro. Então, o que se fez? Impôs-se uma condição. Né? Houve a imposição de uma condição. Só se fará algo se restituir o dinheiro. Então, sem que restituam o dinheiro, é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Porque estabeleceu-se uma condição. Agora vejam a número 3. Ficava intranquilo na fazenda, sem que ninguém o perturbasse. Bom, se eu estou sozinho na fazenda, ninguém está me perturbando. Era para eu estar tranquilo. Era para eu estar calmo. Só que estava acontecendo exatamente o contrário. Né? A pessoa estava sozinha, ela deveria estar tranquila, porque ninguém a estava perturbando. Só que aconteceu o contrário. Aconteceu uma concessão. Aconteceu uma exceção. Por isso, sem que ninguém o perturbasse, é uma oração adverbial concessiva. Tem alguma dúvida? Deu para analisar? Posso dar prosseguimento? Pode. Muito obrigado por esse apoio. Márcio, explica a concessiva de novo. Explicar-lhe-ei. A concessiva é aquela oração que ela estabelece uma relação de concessão. Ou seja, era para acontecer uma coisa. Tudo indicava que ia acontecer exatamente aquilo. Aí aparece uma coisa contrária àquilo. Aí, quer dizer, aconteceu uma exceção. A regra geral era acontecer o seguinte, o cara estava tranquilo na fazenda, né? O cara deveria estar tranquilo na fazenda porque ninguém o estava perturbando. Se ninguém me perturba, eu estou tranquilo, porque ninguém está me perturbando. Só aconteceu o contrário. Ninguém o estava perturbando e ele não estava tranquilo, ele estava nervoso na fazenda. Então abriu-se uma exceção. Enquanto a oração principal, ela fala uma coisa, a oração subordinada, ela vem falando uma coisa contrária. A isso se dá o nome de concessão.
É como se eu concedesse uma ideia contrária. É como se eu concedesse uma exceção. Porque, de fato, é uma exceção mesmo. Né? A regra é ficar tranquilo, já que ninguém está me perturbando. Só que houve uma exceção neste caso. A pessoa não tinha ninguém perturbando e a pessoa não estava tranquila. Por isso que se chama concessiva. A palavra concessiva é a mesma coisa que conceder. Né? Eu vou conceder, eu vou autorizar uma coisa que não deveria acontecer. Tipo assim, você procura uma pessoa, existe uma regra na escola, que as alunas não podem ir de calça à escola, só podem ir de saia. Aí você analisa e fala assim, Márcio, a minha religião não me permite usar saia, só me permite usar calça. Aí o que acontece? A escola vai fazer uma exceção para você. Então a escola vai fazer uma concessão para a Annalise. Vai deixá-la vir de calça, porque a religião da Annalise não permite usar saia. É uma religião calçólita, ou seja, mistura de católica com calça. Aí, neste caso, o que nós fizemos? Nós abrimos uma exceção. Fizemos uma concessão para você. Aí, Annalise, você estava muito apavorada, porque você não cometeu nenhuma culpa. Você é uma menina tranquila. Você não fez nada de errado. Aí sua mãe chega, certo? Sua mãe chega e vê as coisas tudo fora do lugar. Aí você fica apavorada e fica muda. Você começa a conversar através de língua de sinais com a sua mãe. Quer dizer, você não fez nada, você não tem culpa. Mas você se acha e você ficou apavorada. Então, se você não tem nenhuma culpa, você não deveria ficar apavorada. Não deveria ficar muda a ponto de conversar através de língua de sinais. Então, abriu-se uma exceção, abriu-se uma concessão para você. Ficou claro? Ou eu fui muito assim redundante, eu fui muito prolixo, sabe? Uma pessoa que fala demais, anda em roda e não fala o essencial. Deu para você entender ou você quer que eu dê mais uma outra explicação? Deu para entender. Então tá bom. Você é uma menina muito inteligente, não é, bem? Você capta com facilidade. Letra B. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem. Como estava bastante cansado, deitou-se mais cedo. Oração principal, deitou-se mais cedo. Aí vem a pergunta: por que deitou-se mais cedo? E tá cansado. Isso. Bastante cansado. Então, como estava cansado, vai ser o que do deitou-se mais cedo? Causa ou consequência? Causa. Causa, parabéns. Então, como estava bastante cansado, adverbial causal. Trouxe-me o livro como prometera. Ele havia prometido trazer o livro para mim. E, de fato, ele trouxe. Então, trouxe-me o livro, oração principal. Como prometera, oração subordinada. E aí? Ele agiu de acordo? Ele agiu conforme prometeu? Agiu. Quer dizer agiu. Se ele agiu como prometeu, vai ser o quê? Conformativa. Por que conformativa? Conforme, combinado. Conforme prometeu. Ele come como um frade. Alguém vai dizer assim, espera aí, isso aí não é um período composto, é um período simples, porque eu só tenho um verbo. Não é? O verbo comer. Mas não se esqueçam que quando isso cair para vocês numa prova, significa que o verbo está em elipse. O que é elipse? Subentendido. Ele está disfarçado. Para eu não ter que falar assim, olha, ele come como um frade come. Tá vendo? Aí o que eu fiz? Tirei o último come. Para não ficar dois comes. Senão fica comedor demais, né? Aí o que eu fiz então? Tirei o último come. Tirei o último verbo. Então ficou somente o primeiro verbo. Ele come como um frade. Tá vendo? Então ele come como um frade come. O que nós fizemos aí? Qual a relação estabelecida de ele come, que é a oração principal, como um frade come, que é a oração subordinada? Relação de que estabeleceu aí? Comparação. De comparação. Como um frade, comparativa. Letra C. Desde que você cumpra a promessa, tudo correrá bem. Ou seja, tudo correrá bem
se você cumprir a promessa. O que foi estabelecido? Relação de quê? Condição. De condição. Então, tudo correrá bem, oração principal. Desde que você cumpra a promessa, oração subordinada, adverbial, condicional. Desde que ele deixou a cidade, não mais o vimos. Desde que ele deixou a cidade. Isso remete à ideia de quê? Tempo. De tempo. Por isso que não mais o vimos, oração principal. Desde que ele deixou a cidade, oração subordinada, temporal. Quem dá uma ideia de tempo. Letra D, 1. Trabalhamos tanto que ficamos exaustos. Bom, se trabalhamos tanto, qual a consequência que vem? Que ficamos exaustos. Então, a primeira, trabalhamos tanto, oração principal. Que ficamos exaustos, oração subordinada adverbial consecutiva. Ele é mais preguiçoso que eu supunha. Ele é mais preguiçoso do que eu supunha. O que eu estou estabelecendo? Relação de quê? Comparação. De comparação. Né? Eu estou comparando a preguiça dele, a preguiça atual dele, com aquilo que eu imaginava. Eu fiz uma comparação. Então, a segunda oração, oração subordinada adverbial comparativa. Letra E. Estudou porque obtivesse bons resultados. A frase é estranha, por causa que o autor usou porquê. Antigamente, utilizava-se muito porquê nestes casos. Hoje, a gente utiliza mais o para quê. Estudou para que obtivesse bons resultados. Bom, estudou, oração principal. Para que ou por que obtivesse bons resultados? Dá uma ideia de quê? Finalidade. Finalidade, muito bem. Para que eu estudo? Para obter bons resultados. Então, a primeira oração principal, a segunda oração subordinada adverbial final, que lembra finalidade. Obteve bons resultados porque estudou. Agora, nós invertemos. A oração que era subordinada virou principal. A oração que era principal virou subordinada. Agora é o seguinte, por que ele estudou, ele obteve bons resultados? Por quê? Porque estudou. Então, qual que é a causa de ele obter bons resultados? O fato de ele ter estudado. Então, porque estudou, causal. Bom, vocês viram que não é difícil, né? Só de a gente bater o olho, a gente já identifica a circunstância que o advérbio está causando a oração principal. Leia a tirinha a seguir. Annalise, faz a gentileza, por favor, de ler a tirinha para o titio. O Vincent quer que a gente vá no aniversário dele daqui a 100 anos. Que viagem! Eu nem sei onde vou estar daqui a 100 anos. E se eu estiver na África? Eu sempre quis conhecer a África. Isso, qual que é o humor que nós observamos na tirinha? Né? Você vê que o sapo está ali todo de olho arregalado. Mas que diálogo estranho. Você chamou o Vicente de Vicente, que chique. Então, eu ia falar isso mesmo. Ela transformou o Vicente no menino assim, internacional, né? É cultura erudita, Márcio. Mas Vicente é o sapo? Vocês têm que falar difícil. Eu imagino que o Vicente... Eu acho que é o sapo. Dá a entender que é o sapo. Vicente é nome de açougueiro. Só que o sapo vive tão pouco, né? Se fosse a tartaruga Então, 100 anos pro Elizabeth, sapo. eu acho que se fosse a tartaruga da Rainha Elizabeth, tudo bem. Olha aqui. Neste caso, qual que é a forma de humor construída aqui? Bom, o Armandinho, o espanto dele, ao saber que o amigo dele quer que vá ao aniversário daqui a 100 anos, né? Ele achou ilógico, sem sentido o convite, não por estar vivo daqui a 100 anos, mas por ter um compromisso daqui a 100 anos. Que o compromisso dele daqui a 100 anos é estar na África, visitando a África, conhecendo a África. Né? Então o humor está nisso, de ele não ver nenhuma novidade,
de estar vivo daqui a 100 anos. Ele deveria se assustar para o convite de aniversário de 100 anos. Não. Ele se assustou de um colega do Vicente não ter a sensibilidade de pensar que ele vai estar viajando nesse dia. Já tem um compromisso daqui a 100 anos, né? Bom, classifique as orações do seguinte período. O Vicente quer que a gente vá no aniversário dele daqui a 100 anos. O Vicente quer. Vai ser oração principal, não é? Aí vem a pergunta. O Vicente quer. Quer o quê? Que a gente vá no aniversário dele daqui a 100 anos. Que a gente vá no aniversário dele daqui a 100 anos, oração subordinada. Beleza. Agora veja que bonitinho. O Vicente quer que a gente vá, no aniversário. Hoje tem um erro aqui, ó. Tem um erro aqui. É na resposta, tá? Ele quer que a gente vá, não é? Que a gente vá. Que a gente vá no aniversário, vamos separar. Quer o quê? Que a gente vá. Então, que a gente vá, faça função de quê do quer? Objeto direto. Não é isso? Objeto direto. Então, vai ser oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá completiva nominal aqui, tá? Está errado. Não sei de onde eu tirei isso. No aniversário dele, daqui a 100 anos. No aniversário dele e daqui a 100 anos são advérbios, né? Advérbios de tempo. Né? Daqui a 100 anos é o advérbio de tempo. Combinado? Alguma dúvida? Não. Não. Então tá bom. Agora vamos para os exercícios propostos. Ao analisarmos a função que as orações destacadas nos exemplos 1 e 2 exercem, podemos classificá-las como 1. É você que na vida vai comigo agora. 2. É você que invadiu o centro do espelho. Bom, tanto a oração 1 como a oração 2, elas podem ser classificadas como orações, o quê? Adjetiva. Isso, mas por que adjetiva? Porque está exercendo o papel de um adjetivo. Essa oração, que na vida vai comigo agora, ela está dando uma qualidade a você. E ela é restritiva, né? Porque ela não vem entre vírgulas. Você se lembra que as orações subordinadas adjetivas, elas podem vir entre vírgulas, se elas forem explicativas. E podem vir sem a vírgula, se elas forem restritivas. Então, todas as duas, além de serem adjetivas, elas são restritivas. E como é que eu descubro? Né? O que elas são? Começa com o pronome que. Tá vendo? Esse que retoma o que vem anteriormente, então ele vai ser relativo, e assim vai. Segunda, essa aqui é uma questão... Ô, Márcio, Oi? mas qual que é a diferença de sentido no uso dessas frases adjetivas, que nem você falou que tem restritiva e aditiva? Parabéns Em sentido, qual que é a diferença delas? Parabéns pela pergunta. Muito inteligente sua pergunta. É o seguinte, meu querido aluno, meu pré-vestibulando, meu futuro universitário. O que acontece é o seguinte, quando você quer, no universo de muita coisa, separar alguma coisa, ela é restritiva. Aí na hora de fazer uma redação do Enem, você não pode colocar vírgula. Por exemplo, quando eu disser para você assim, olha, os times mineiros, Atlético e Cruzeiro, vão disputar o Campeonato Brasileiro. Pronto, é a frase. Vou repeti-la. Os times mineiros... Podia aparecer para mim aqui, ó. Deixa eu escrever para você aqui, quer ver? Eu gosto de escrever, que eu acho que fica mais fácil. Ok. Os times mineiros... Vamos tirar isso daqui. Os times mineiros... E o tempo já está começando a acabar. O tempo não rende, não. Atlético. Por que eu estou pondo Atlético maiúsculo? Não entendi. E Cruzeiro vão disputar o campeonato. Pronto. Olha, neste caso aqui, os times mineiros,
Atlético e Cruzeiro vão disputar o campeonato. Bom, no universo, se eu colocar vírgula, aqui olha, se eu colocar vírgula, deixa eu pegar aqui, desenhar. Aqui não tem opção de vírgula, eu fingi que isso aqui é uma vírgula. E nesse aqui não, gente. Os times mineiros, vírgula, Atlético e Cruzeiro, vão disputar o campeonato. Se eu colocar vírgula, eu estou explicando que em Minas Gerais só existem 2 times, Atlético e Cruzeiro. Se eu colocar vírgula, estou dizendo para o meu leitor, lá do jornal onde aparece estampado em primeira página, que em Minas Gerais só existem 2 times. E eu expliquei quais são os 2 times, Atlético e Cruzeiro. Então vai ser explicativo, então vai ter que vir entre vírgulas. É claro que aqui não é uma oração, Atlético e Cruzeiro. Eu estou fazendo resumido para você. Para ser uma oração, eu teria que colocar os times mineiros, que são o Atlético e o Cruzeiro. Aí quando eu coloco que são o Atlético e o Cruzeiro, aí vira oração. Aqui só para andar mais rápido. Os times mineiros, Atlético e Cruzeiro, vão disputar o campeonato. O que eu fiz? Eu expliquei quais são os times mineiros. Quais são os times mineiros? Atlético e Cruzeiro. Então, eu estou dizendo para todo mundo que em Minas Gerais, tá vendo? Eu tenho somente 2 times, Atlético e Cruzeiro. Eu expliquei quais são os 2 times. Por isso eu coloquei vírgula. E vai ser explicativo isso aqui. Se eu agora tiro as vírgulas, olha o que vai acontecer. Mudou o sentido. Os times mineiros, Atlético e Cruzeiro, vão disputar o campeonato. Eu não estou dizendo agora que eles são os únicos times mineiros. Eu estou dizendo que, de todos os times mineiros, somente o Atlético e o Cruzeiro é que vão disputar o campeonato. No universo de times. Quando eu coloco vírgula, tá? Eu estou explicando que existem 2 times em Minas Gerais só. E que eles vão disputar o campeonato. Agora, quando eu não coloco vírgula, eu estou dizendo que Minas Gerais tem vários times. Mas desses times todos, eu vou restringir Atlético e Cruzeiro é que vão disputar. Aí eu não coloco vírgula. Né? Na sua cabeça, o sentido é o mesmo. Para quem lê uma frase, lendo aqui assim, o sentido parece o mesmo. Só que não é. Se eu colocar a vírgula, eu mudei tudo. A vírgula faz com que eu explique quem são ou quais são os times mineiros. Se eu não coloco a vírgula, aí mudou de figura de novo. Tá? Se eu não coloco a vírgula, aí eu estou deixando a entender que Atlético e Cruzeiro são, de todos os times de Minas, os que vão disputar. Deu para você entender mais ou menos? Deu para entender, mas nossa senhora, que viagem. Inclusive, Robertinho do Recife, na hora que você estiver fazendo uma produção de texto, tome cuidado, porque o seu corretor do Enem ele vai ficar atento a isso. Quando ele perceber que você colocou uma oração que é subordinada à adjetiva, ele vai bater o olho nela. Se você colocou vírgula, você está dizendo, você está explicando o que veio antes. Se você não tiver colocado vírgula, você vai estar restringindo. E ele quer ver se você está restringindo ou não. Certo? Na próxima aula, vou ver se eu trago mais alguns exemplos para você. Combinado? Foi bom? Ok, obrigado. Bom, aqui, gente, é um vestibular para soldadinhos chamados catetes, né? Ou cadetes. Eu falei catetes, né? Não é catetes, é cadetes. Os cadetes da aeronáutica, aqueles soldadinhos que só ficam voando. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Bom, agora não está pedindo oração subordinada, não. São aquelas orações coordenadas. Aquelas que têm autonomia, são independentes. E tem uma delas aqui que está dando uma explicação. Então vamos lá. Peço que te cales. Bom, eu tenho 2 orações. A primeira é peço, porque é um verbo. Que te cales, outra oração. Cales é verbo. Essa oração que te cales não é coordenada, né, gente?
Porque ela está completando peço. Peço o quê? Que te cales. Então seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque ela faz o papel de objeto direto. O homem é um animal que pensa. Tá vendo? O que pensa está caracterizando homem. Então vai ser adjetiva. Olha aqui, Robertinho. Eu tenho uma oração adjetiva aqui agora, ó. E ela é restritiva. Por que é restritiva? Primeira pista, ela veio sem vírgula. Tá? Então ela é restritiva. Se fosse explicativa, viria com vírgula. Então, o homem é um animal que pensa. O que o autor quis dizer? Que de todos os animais... Entre todos, ele é o único que pensa. Ele é o único que pensa. Pro homem. Isso, parabéns, reduziu para o homem. Agora, se eu colocasse vírgula, eu ia dizer que o homem é um animal, vírgula, que pensa. Eu estou apenas explicando que o homem pensa. Mas não estaria restringindo. Poderia ter animais que pensam. Por exemplo, a minha Juju. A minha Juju pensa. A minha Juju é uma cachorrinha. Ela pensa. Então, neste caso, se eu colocasse vírgula, minha Juju estaria incluída. Ele não esperava que a mãe o perdoasse. Olha, isso aqui foi tirado de um livro, tá? Até de Machado de Assis. Mas vou contar um segredo para vocês, que ninguém nos ouça. O Machado de Assis errou, certo? O verbo perdoar, cá para nós, até diminuir o tom de voz, porque é um crime você falar que Machado de Assis erra, que é o maior escritor brasileiro. Ele não esperava que a mãe lhe perdoasse. O verbo perdoar, quando se refere à pessoa, ele é transitivo indireto. Eu não perdoo o Felipe, eu perdoo ao Felipe. Eu posso perdoar o crime. Crime é coisa. Quando for coisa, aí eu posso perdoar. Agora, ele não esperava que a mãe o perdoasse. No caso, está entendendo que a mãe ia perdoar ao filho. Então, no caso, ele não esperava que a mãe lhe perdoasse. Agora, depende do contexto. De repente, veio antes falando que ele cometeu um crime e ele não esperava que a mãe perdoasse o crime dele, né? De repente, estou julgando mal o nosso querido Machado de Assis. Então, ele não esperava o quê? Que a mãe o perdoasse. Objetiva direta. Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. Olha, aqui agora eu tenho orações coordenadas. Por quê? Quando eu falo, leve-a até o táxi. Por exemplo, o Lucas, se Deus quiser, vai namorar a nossa querida Isabela. E só lembrando os namorados da sala, não pode falar namorar com, tá? Ah, o Mateus namora com a Rayane. Tá errado. O certo é o Mateus namora a Rayane. A Rayane namora o Mateus. O Mateus Leão namora o Mateus Silva. O Mateus Leão namora com o Mateus Silva. Tá? Então, o erro aí não está no namoro dos dois, e sim no com. Então, olha aqui. Leve-a até o táxi. Ponto. Ela precisa ir agora. Outro. Ah, eu estava dizendo, né? O Lucas futuramente namorará a Isabelita. Então, o carro do Lucas fundiu o motor, porque o Lucas, quando começou a namorar, gastou dinheiro demais, não fez revisão do carro, fundiu o motor. Aí o Lucas chama o táxi para a Isabela. Então, ele vai levar a Isabela até o táxi, porque ele é um cavalheiro. Então, leve-a até o táxi. Que ela precisa ir agora. Né? Que ela precisa ir agora é outra oração independente. Ela precisa ir agora. Uma não depende da outra. Então, o que está fazendo o que aí? Ele está ligando as duas. É como se eu dissesse, leve até o táxi agora e ela precisa ir agora. Ou, por que ela precisa ir agora? É necessário que estudes. É necessário o quê? Que estudes. Bom, que estudes é necessário. Que estudes faz papel de sujeito. É necessário predicativo no